Opa, boas tardes para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento, na hora do lançamento. Olha nós chegando aí para abalar o seu final de maio. Esse podcast deve ser do dia 25 de maio, não é isso? Acho que é isso. Episódio 35 do dia 25 de maio, sendo gravado no dia 3 de maio, porque a vida tá dando uma confusão danada e eu não tô conseguindo gravar com um mês de antecedência, né? É isso, vamos à nossa caminhada. E a caminhada hoje, dia 3 de maio, é o primeiro dia da Bienal do Livro aqui de Minas Gerais, né? Eu coloquei uns livros na mochila e vou lá fazer um scout, né? Fazer um reconhecimento para poder saber exatamente como que é o ambiente da Bienal e tudo. Que eu vou estar ali no dia 6 vendendo meus livros. Opa, bom demais? Beleza. Vizinho novo. Que mais? Ah, sim, notícias. O podcast atingiu 1.296 reproduções individuais, né? Eu fiquei feliz demais de atingir essa marca, quase 1.300. A gente levou, vamos dizer assim, quase 26 episódios para atingir as primeiras 500, né? E aí para dobrar, para passar de 1.000 e chegar quase em 1.300, a gente levou apenas 10 episódios a mais. Significa que nós estamos aumentando o nosso alcance. Isso é muito bom, né? Lembrando que você está ouvindo no final de maio e eu estou dando notícias do começo de maio, né? Então assim, o episódio com mais reproduções é o episódio 0, que atingiu 101 reproduções, rompeu a barreira das 100. Já é motivo de celebração também, né? E não foi todo mundo, não é todo mundo que ouviu o episódio 0, não. Teve uma galera que começou a ouvir o podcast a partir da segunda temporada. Tanto é que o episódio sobre elfos, que é o primeiro da segunda temporada, ele é o segundo mais ouvido, né? Não foi assim que o pessoal tá maratonando, não. O pessoal tá chegando já na segunda temporada e, como é que fala? Dando sequência a partir dela, né? Deixa eu só dar uns avisos aqui, uns alertas, porque eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa. O que aconteceu? Muita coisa do meu trabalho que eu havia planejado para o primeiro semestre, em função do Congresso não ter aprovado o orçamento, né, o orçamento do governo federal, não foi possível realizar, porque dentre as coisas que estão no orçamento do governo federal é a verba para atividades de campo do Serviço Geológico do Brasil. Então, se eles não aprovam o orçamento, não tem verba. Se não tem verba, não tem campo. E eu tinha planejado já 3 etapas para esse começo de ano. Já era para ter feito 60 dias de campo. E, infelizmente, com o tardar da aprovação do orçamento e o subsequente contingenciamento das verbas por parte do governo federal, né? A minha primeira etapa de campo vai começar agora dia 14 de maio e vai até o dia 27. É pouco, sabe? E aí mudei a programação toda, né? Enfim, muitas outras etapas terão de ser replanejadas. Não é só fazer no segundo semestre o que eu tinha planejado de fazer no primeiro. Vai ter que ter mudanças. Provavelmente terei de fazer mais etapas. E isso tudo implica em menos tempo para falar de RPG. Que a gente tem que lembrar, né, gente? Eu não ganho dinheiro com isso aqui. Não ainda, né? Pelo menos. Então, o trabalho que realmente me permite tocar a vida para frente é o meu trabalho como geólogo, né, como geólogo de recursos minerais do Serviço Geológico do Brasil. E em função disso, muito provavelmente os meus textos não ficarão prontos de RPG, que eu digo, os meus textos de RPG não ficarão prontos ainda esse ano. Vai ser uma parada que, muito embora eu quisesse muito fazer esse ano para complementar meus 30 anos de vida intermitente, mas perenemente presente, né, em RPG, não vai ser possível completar. Vai ter que esperar
até o ano que vem, porque a vida nem sempre anda conforme a gente gostaria. Eu continuarei gravando podcast, eu continuarei produzindo material, eu continuarei conversando com vocês, contando pra vocês a parada toda. Mas é aquele ditado, né? Deus não dá asa à cobra. Você tem que fazer por onde? O negócio é ir rastejando mesmo. Você não pode parar, você tem que ir rastejando e tal, devagarzinho, um passo por dia, nem que seja um passinho de bebê. Mas não pode ficar parado e não pode achar também que vai dar tudo errado, não. Então, meus livros, provavelmente, o financiamento coletivo que eu penso e tudo para eles não será esse ano, tá? Porque meu acúmulo de serviço para o segundo semestre, de trabalho, né, o meu segundo semestre, ficou muito grande. Então, provavelmente não vai dar tempo, tá? E aproveitando que eu já meti esse ditado, né, Deus não dá asa à cobra, nós vamos falar hoje dos aracocras. O que são os aracocras? Os aracocras são homens-pássaros, basicamente. Não são exatamente homens-pássaros, são pássaros de aspecto humanoide, né? E vamos dizer assim, qual que é a parada deles? A parada deles é que eles são criaturas que vivem em penhascos e desfiladeiros, em regiões pouco acessíveis, né? E é claro que eu não ia perder a oportunidade de colocar esse povo alado no meu cenário, porque é como se fosse, assim, uma maneira de eu pegar toda a fauna brasileira de aves, que é uma parada luxuriante, uma parada maravilhosa, é bela ao extremo, e conseguir colocar nesses indivíduos, né? De onde que eu vi os aracocras? Os aracocras são um monstro do livro dos monstros do AD&D segunda edição, que é, no meu modo de ver, o melhor livro dos monstros que já foi feito para um RPG na minha vida. Até onde eu já li, desde sempre, vamos chamar assim, só esse livro basta enquanto bestiário para qualquer sistema que você for jogar. Esquece a mecânica de lado um pouquinho e vá ver a caracterização dos monstros, ela é maravilhosa. Tem descrição de monstro que vira aventura. E a descrição dos aracocras em particular foi uma descrição que me moveu, sim, para utilizar esse povo como sendo uma classe para personagens, um arquétipo para personagens, não só para povoar um pedaço do mundo, né? Não só para criar uma nova faceta interativa para os aventureiros, não só para deixar o mundo ainda mais colorido, inclusive adicionando uma tridimensionalidade, né? Porque se você parar para pensar, a gente já tem e lida muito, né, com as criaturas que vivem no solo, na superfície da terra, e a gente tem também as criaturas que vivem no subterrâneo. Digamos assim, já é um mundo 3D, né? Só que geralmente nós seres humanos normais, vamos chamar assim, corriqueiros, cotidianamente, não pensamos tanto assim nos subterrâneos, porque a gente não tem tanto acesso. O mundo que a gente vive não é assim tão afeito, o mundo real que eu digo, não é tão afeito, né, a ir para debaixo da terra. Porém, para os céus, nossa senhora, a gente vê os céus o tempo todo. Muitos de nós já tivemos o sonho de poder voar, né? Quem dera nós pudéssemos, né? Tem até uma brincadeira nos engarrafamentos que a gente fala, que o sujeito tá buzinando pra você sair da frente, você fala com ele assim, passa por cima. Tem até o gestinho da mão, não tem? Quem dera algum de nós pudesse, de fato, passar por cima, né? Ou acima, não exatamente por cima, mas passar acima. Voar, saltar, pular, transpor aquele obstáculo pelo ar, né? E aí eu pensei em adicionar essa camada justamente para deixar o mundo ainda mais interessante. Porque frequentemente os aventureiros, as aventuras, o mundo de jogo tem uma narrativa nas montanhas, né? Exatamente como um limitante, até como um desafio, como um perigo, como um lugar a ser alcançado ou a ser evitado, ou um lugar onde se escondem grandes tesouros, grandiosos tesouros,
ou um lugar onde se escondem grandes perigos e tal. E eu pensei, pô, tem os aracocras, cara. Tem esse povo ave, né? Vamos chamar assim. E aí eu fiz isso, né, no meu cenário, conscientemente ou inconscientemente. O grande limitador para a expansão de vários humanoides em várias regiões do cenário é a existência de uma cadeia de montanhas, sabe? De uma cordilheira. Às vezes nem é uma cordilheira, é simplesmente uma elevação ali dos seus 2.000 metros, 3.000 metros, que pode ser transposta com relativa facilidade, andando mesmo numa trilha, né, e tudo. Não é difícil, né? Não é impossível, e difícil é. Não é impossível, né? Exceto onde esses ambientes montanhosos tiverem aí aqueles desfiladeiros, né? Aquele clássico desfiladeiro com um corguinho passando lá embaixo, sabe? Penhascos verticais ou subverticais dos dois lados, lisos, sem marcação alguma de passagens, escadarias, trilhas ou o que quer que seja, e apenas, né, pontilhados aqui e ali pelos ninhos das aves que se arriscam a sobreviver e popular esse ambiente. E aí eu imaginei os aracocras, pensei, pô, às vezes era massa, porque eu coloquei essas limitações físicas, geográficas, né? Essas montanhas, esses desfiladeiros e tal, em praticamente todas as regiões do meu mundo de jogo, né? Tanto na região equatorial, tropical, quanto numa região subtropical, temperada, até na região polar eu posso ter esses povos, porque existem as montanhas, as cordilheiras, as elevações, os desfiladeiros, os canyons, né, no meio daquilo tudo. Então ficou fácil. Mas o que são então esses indivíduos? Bom, os aracocras são humanoides de tamanho ali variando de 1,20 m para 3 metros de altura, né? Porque aí eu meti mesmo, eu falei, não, tem uns que vão ser o condor, né? Tem uns que vão ser a maior ave do mundo, e tem uns que vão ser as maritacas, vai ser os periquitos, vai ser as calopsita, vai ser o canário da terra, né? Que variam muito de tamanho e por conseguinte também de envergadura, né? De abertura das asas, né? Que vivem basicamente em ambientes onde o voo torna-se como se diz, o meio de vida mais, o meio de vida de deslocamento mais prático, né? Mais afeito ao ambiente. Então, por exemplo, aracocra na masmorra não vai se sentir confinado. Aterrissado no chão, pousado e andando, talvez não. Mas na hora que entrar num ambiente confinado, pode sentir vertigem, pode sentir uma claustrofobia, né? Mas são criaturas que habitam esses ambientes inalcançáveis para quem não dispõe do método de voo como deslocamento, né? Que são ovíparos, põem ovos no ninho, né? Levam a vida como as aves, geralmente predam outros pássaros ou algum tipo de peixe ou animal terrestre. Não tem desenvolvido uma culinária, vamos dizer assim, tem bico, né? Tem uma, digamos assim, uma feição muito mais de pássaro e um corpo do que de ser humano, e que coexistem bem com o ambiente natural, mais para selvagem do que para populoso, né? Convive muito melhor com um ambiente onde eles possam caçar, onde eles possam pescar, onde eles possam interagir valendo-se de suas ferramentas naturais, que são muito mais desenvolvidas do que sua ciência, do que sua capacidade de artífice, nem nada, né?
Então, assim, utilizam armas bem primitivas, bem simples, né? Primitivas no sentido de tem que ser alguma coisa fácil de ser usada durante o voo. Um escudo tem aerodinâmica boa o suficiente para ser usado num voo? Não, não tem. Uma armadura de placas vai ter? Também não. A não ser que seja algo mágico, né? Então o que essas criaturas usam muitas vezes quando estão voando? Ou quando não estão voando? O que eles usam cotidianamente? Implementos para as mãos e para os pés, como garras de metal mesmo, né? Como se fossem as esporas de um galo, vamos dizer assim. Utilizam também lanças, né? Redes para poder capturar, aprisionar, arco e flecha, né? E outras armas que, por exemplo, a zarabatana, por exemplo, uma boleadeira, outras armas que são facilmente utilizáveis no ar, a pequena distância ou a média longa distância. Coisas que os aracocras dificilmente utilizarão como armas. Não é que é impossível, mas não é prático por causa do tipo de movimento que você tem que fazer. Machado, né? Machado de uma mão ou de duas mãos. Massa estrela, porque é pesado demais, desloca o centro de gravidade, fica difícil de golpear, né? Espadas de duas mãos, espadas até de uma mão mesmo, né? E outras, escudo de qualquer tamanho, vai ser difícil de equilibrar no voo, porque vai ficar pendendo para um lado. E praticamente qualquer outra coisa que prejudique a mobilidade durante o voo, né? Para contrabalançar vamos dizer assim, essa limitação com relação a esse pequeno cardápio, né? Esse cardápio restrito com relação a armas e armaduras, a gente tem a boa e velha magia, né? Que os aracocras manipulam com muita presteza e muita habilidade. Então, tanto os efeitos mágicos de proteção quanto os efeitos mágicos de ataque são utilizados por eles quase que naturalmente, né? Porque dentro da sociedade, se você vai fazer humanoides inteligentes, você tem que estar preocupado com algum tipo de sociedade. Dentro da sociedade deles, não vis fora o aspecto de interação com o ecossistema, né, e tudo, você tem interação com outros povos inteligentes. E vamos dizer assim, muitas vezes num jogo de RPG, a medida da interação de um grupo de humanoides com o outro é a capacidade desse grupo de sobreviver ao outro, né? Então você tem um povo que vive em desfiladeiros, que são ali, digamos, pouco alcançáveis, né? Pouco de difícil acesso, pouco acessíveis, né? Mas você também tem que às vezes vai acontecer desse adversário, desse oponente, dessa ameaça, desse indivíduo não amistoso se aproximar dos seus domínios, ou se acercar dos lugares onde você caça, dos lugares onde os aracocras migram para acasalamento, por exemplo, e etc e tal. Para essas situações eles têm de ter algum tipo de recurso para se proteger ou proteger alguma faixa de território que seja interessante a eles, que seja cara, né, a eles. Então, nessas horas, para isso, eles têm sim os recursos de algumas magias, algumas proteções que eles podem usar em conjunto ou isoladamente, né, para garantir que, ou pelo menos tentar garantir, que os seus locais prediletos, que já são tão difíceis assim, né, de existir, vamos dizer, não sejam acessados pelos outros humanoides. E aí, assim, conforme são as outras criaturas, os aracocras são mais amistosos com alguns e menos amistosos a outros, né? Por exemplo, um rival inusitado dos aracocras são os Avariel, que são quem? Nada mais nada menos que os elfos alados. Por quê? Porque meio que disputam os mesmos lugares e a dominação das mesmas regiões. Então os Caetir, que são alados, são os inimigos naturais dos aracocras. Muito embora não exista aí uma
questão de moralidade envolvida, é simplesmente uma questão de os dois estarem lutando pelos mesmos territórios. Nós temos que convir que penhascos inexpugnáveis são sim um território restrito, são sim um espaço disputado. Se essas duas populações crescerem demais, elas vão sim disputar o direito, né, por esses locais, que curiosamente interessam muito pouco a vasta maioria dos outros humanoides, mas que interessam sim aos Caetir alados e aos Aracocras, né? É um outro povo que curiosamente é um grande aliado dos Aracocras, são os humanoides gigantes. Bom demais. Opa! São os humanoides gigantes, ou então, eu esqueci agora qual que é, os Gnolls, porque os Gnolls também não têm interesses nessas lonjuras, vamos chamar assim. Os gigantes também não. Os gigantes consideram os Aracocras como uma versão multicolorida do mundo que tem de ser preservada, e os Gnolls enxergam nos Aracocras um correspondente alado, e os Aracocras enxergam nos Gnolls um correspondente terrígeno, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque ambas os povos não usam roupas, eles se valem de sua pelagem mesmo, de sua cobertura natural, de suas penas ou de suas peles, para poder se proteger das intempéries do mundo. Então, enquanto você tem lá a questão de elfo, anão, eu tenho que lembrar de falar Caeti e Orim. E quando você tem a questão de Caeti, Orim, Érata, humano, gnomo, orc, kobold, goblin, pazlói, etc., que estão sempre aí usando algum tipo de arma não natural, armadura não natural, escudo não natural, o que quer que seja, né? Munição e não sei o que. Geralmente os Aracocras e os Gnolls não utilizam muitos desses adereços, ou nenhum ou quase nenhum, especialmente no tocante a armaduras, né? Eu não sei se eu falei, mas quando você tem também os Sahuagin, eles que são os do mar, né, da água, eles também não usam equipamentos variados aí, né? Eles não entram nessa conta, eles entram na cota dos Gnolls e dos Aracocras, eles não são tão afeiçoados assim a equipamentos, né? Só que isso não faz com que os Aracocras, digamos assim, tenham algum repúdio ou qualquer outra coisa, assim, repudia equipamento, não querem saber, não. Eles sabem que esses outros povos valorizam esses equipamentos, então, eventualmente, quando há uma ameaça, um conflito, um atrito com esses outros povos, o que eles fazem? Eles negociam. Ao invés de você passar essa ponte nesse pedaço aqui, passa essa ponte lá no outro lado e nós vamos te indicar onde é que tem lá um baú de tesouro, uma armadura, uma espada, qualquer coisa que seja. Que eles não têm realmente uso para esses itens, né? É claro que quando se trata dos Caetir alados, né, dos Avariel, eles não realizam esse tipo de troca porque eles estão dando munição, né, para os seus oponentes. Então aí também eles não são bobos. E a vida deles é basicamente aproveitar a existência, digamos assim, quase que em equilíbrio, quase que simbiótica, dentro de uma cadeia alimentar simples, de um ambiente simples, né, em convívio, contato, permanência com o mundo natural. Eles não têm interesse nenhum mesmo de estar visitando, contemplando uma região humana, humanoide, uma cidade, né? Talvez no Cais do Porto, se tiver um amplo lugar para poder eles nadarem e tudo seja diferente, mas em princípio tudo que eles querem é ficar de boas, super de boas nas regiões deles. É claro que ocasionalmente, caso eles tenham de procurar por algo que só será encontrado em terras humanas, terras dos Orim, dos Ératas, dos orcs, ou o que quer que seja, sim, eles podem se meter nessas
outras ocupações, mas em princípio, tudo que eles querem é ficar no mundo natural deles. Geralmente, quando um aracocra entrar em contato, por exemplo, com um grupo de aventureiros, tudo que essa criatura quererá será guiar o grupo no que quer que eles estejam procurando ali nas vizinhanças, nas cercanias dos ninhos dos aracocras, para ter a certeza de que esse grupo, esses visitantes indesejados, sejam mantidos o mais distante possível dessa área de preservação, de procriação, de vida, de cotidiano dos aracocras. E, na verdade, muitas vezes, as coisas que eles aceitam, pedem ou aceitam como pagamento são itens que cotidianamente interessam pouco aos humanoides, né? Como, por exemplo, ferramentas, como, por exemplo, itens metálicos que sejam leves, por magia ou por qualidade do metal, né? Artefatos mais artísticos, coisas que aparentem ser ricas, vamos dizer assim, né? Joias, joalherias, essas coisas que obviamente valerão muito para qualquer grupo de humanoides. Por quê? Porque os aracocras sabem que no mesmo jeito que um dia está chegando alguém disposto a pagar, daqui a pouco vai aparecer alguém que eles vão ter que subornar para dar meia volta e sumir dali, né? Então, é isso. Por agora, eu espero que vocês tenham achado interessante, tenham gostado. Meu trem acabou de chegar, coincidiu com o final do podcast, e eu vejo vocês no próximo episódio. Para quem está vendo o episódio, ouvindo o episódio no dia do lançamento, eu desejo um ótimo domingo e um ótimo início de semana e finalzinho de mês de maio. Até, gente. Muito obrigado pela atenção e pela audiência.